Você já presenciou uma família entregando à própria filha documentos oficiais de deserdação como presente de aniversário, enquanto filmavam a reação dela para se divertir? Foi exatamente isso que aconteceu comigo no meu aniversário de 31 anos. Enquanto outras famílias presenteiam com joias ou viagens, a minha orquestrou uma humilhação pública. Minha irmã ergueu o celular, gravando o momento histórico enquanto eu abria o envelope. Minha mãe sorriu satisfeita ao anunciar: de todos nós. Olá, meu nome é Gianna Dixon, tenho 31 anos. Hoje, quero compartilhar a história da reviravolta mais dramática da minha vida, quando minha família me deserdou, pensando que eu era apenas uma garçonete fracassada, sem saber que eu estava prestes a subir ao palco como diretora de uma corporação hoteleira bilionária. O que eles não perceberam foi que a crueldade deles veio no momento perfeito. Eu já havia assinado um contrato que mudaria tudo. Mas estou me adiantando. Deixe-me levá-lo de volta ao início de tudo. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Crescer na família Dixon significava viver à sombra do sucesso. Meu pai, Robert Dixon, atuou como diretor financeiro da Tempest Corporation, supervisionando uma receita anual de 500 milhões de dólares. Minha mãe, Eleanor, dirigia a Fundação Eleanor com um orçamento de 50 milhões de dólares, organizando eventos de gala que chegavam às páginas sociais. Minha irmã, Vitória, 3 anos mais velha, acabará de concluir uma aquisição de 200 milhões de dólares como associada sênior da Baker & Associates. E então havia eu, uma recepcionista no Meridian, restaurante com 2 estrelas Michelin em Chicago, ganhando 65 mil dólares por ano. No último dia de ação de graças, as comparações começaram antes mesmo de o peru ser cortado. A Gianna ainda está servindo às mesas? Perguntou minha mãe, com a voz carregada de decepção. Ela falou como se eu estivesse confessando um crime. Na sua idade, eu já estava em 3 conselhos administrativos. Meu pai nem sequer olhava para mim. Quando seu sócio perguntou sobre suas filhas, ele apontou apenas para Vitória. Esta é Vitória, nossa advogada. Ela cuida de todas as nossas negociações complexas. Eu fiquei ali parada, invisível. Vitória havia atualizado recentemente seu perfil no LinkedIn, orgulhosa de seguir os passos dos meus pais na liderança empresarial. Nenhuma menção a uma irmã. Era como se eu tivesse sido apagada digitalmente da história da família. Mas David Brennan, o gerente-geral do Meridian, viu algo que eles não viram. Depois de eu ter resolvido uma crise com executivos japoneses no mês anterior, ele me chamou para conversar em particular. Gianna, a forma como você lidou com a situação do Yamamoto ontem foi excepcional. Você não apenas salvou a noite, como a transformou em um contrato de catering de 2 milhões de dólares. A resposta da minha família quando mencionei isso no jantar foi: sorte sua que alguém estava lá para limpar a bagunça para você. Eles não faziam ideia de quem estava observando naquela noite. A exclusão começou pequena, mas tornou-se mais deliberada. O baile de gala beneficente de janeiro, o evento tradicional da minha mãe, aconteceu sem o meu convite. Não seria apropriado, querida, explicou ela. Nossos doadores esperam um certo nível de participantes. A mágoa aumentou quando vi os stories do Instagram da Vitória sobre o evento. Lá estava ela, com uma taça de champanhe na mão, no lugar onde eu deveria estar, com o sorriso de quem pertencia àquele lugar. Os jantares trimestrais do meu pai com investidores se tornaram outro território proibido. Eu cresci frequentando esses jantares, conversando com o CEO desde os 12 anos. Então ele dizia: esta é a Vitória. Ela cuida dos nossos assuntos jurídicos, enquanto eu servia aperitivos com meu uniforme do restaurante, para onde tinha corrido depois do meu turno para ajudar. Até mesmo as fotos de família se tornaram estratégicas. O cartão de Natal da família Dixon mostrava 3 pessoas. O fotógrafo havia recebido instruções para fotografar apenas a família imediata. Fiquei sabendo disso quando nosso primo mandou uma mensagem perguntando se eu estava bem. Você está sendo muito sensível, disse Vitória quando a confrontei. É apenas networking profissional. O que você poderia contribuir? Recomendações de vinho? Mas David Brennan percebeu tudo. Sua capacidade de ler as pessoas é extraordinária, ele me disse depois de me observar lidando com uma mesa cheia de executivos de empresas da Fortune 500. Essa delegação japonesa solicitou especificamente que você servisse o jantar privado deles na próxima semana.
É apenas hospitalidade, respondi. Não, corrigiu David. É um domingo. As pessoas certas saberão reconhecê-lo. Naquela noite, enquanto eu limpava as mesas e minha família participava de outro evento para o qual eu não havia sido convidado, chegou um e-mail que mudaria tudo. Remetente, M. Whitmore, do site grandplazasatels.com. Assunto do e-mail: em agradecimento ao seu excelente serviço. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o envelope na sala de descanso do restaurante. O que minha família se recusava a ver, os números não conseguiam esconder. Eu falava 4 idiomas fluentemente: inglês, japonês, francês e árabe. Meu diploma em gestão hoteleira pela Northwestern veio com uma média de 3,9 e uma tese sobre inteligência cultural em serviços de luxo. Mas para eles, eu apenas servia água e anotava pedidos. O incidente de Yamamoto deveria ter aberto os olhos deles. 8 meses atrás, o CEO Yamamoto, da Yamamoto Corporation, chegou para sua reserva e descobriu que sua mesa havia sido dada a outra pessoa devido a um erro no sistema. Ele estava furioso, pronto para ir embora e levar toda a sua equipe executiva consigo. O Maitri entrou em pânico. Aproximei-me, curvei-me devidamente e pedi desculpas em japonês perfeito, não um japonês de livro didático, mas aquele que demonstrava que eu compreendia a gravidade do nosso fracasso. Ofereci a ele nossa sala de jantar privativa, elaborei pessoalmente um menu que refletisse as especialidades de sua cidade natal e passei 3 horas garantindo que cada detalhe superasse as expectativas. Ao final da noite, Yamamoto não apenas nos perdoou, como também assinou um contrato de catering de $2 milhões para as conferências internacionais de sua empresa. Ele me entregou seu cartão de visitas com as 2 mãos, um sinal de profundo respeito. Sua filha nos salvou, disse David à minha mãe quando ela veio almoçar na semana seguinte. Ela transformou um desastre na nossa maior conta corporativa. A resposta da minha mãe foi: bom, felizmente alguém com autoridade real estava lá para fechar o negócio. Mas alguém mais estava observando naquela noite. Marcus Whitmore, CEO da Grand Plaza Hotels, estava jantando na mesa ao lado. Ele viu tudo: minha compostura, minha desenvoltura cultural, minha capacidade de transformar crises em oportunidades. Seu e-mail foi breve. Senhora Dickinson, acredito que seus talentos estão sendo desperdiçados. A senhora consideraria conversar sobre o seu futuro? Marcus Whitmore. Minha família achava que eu não era ninguém. Marcus Whitmore pensava diferente. O preço do meu silêncio estava aumentando de maneiras que eu não podia mais ignorar. Durante a minha consulta, o rosto do meu médico estava sério. Seus níveis de cortisol estão perigosamente altos, Gianna. Esses ataques de pânico, a insônia, seu corpo está implorando por mudança. Esse tipo de estresse constante está envelhecendo você por dentro. 3 comprimidos para ansiedade estavam no meu armário de remédios. Eu havia começado a ter enxaquecas durante os jantares em família. Minhas mãos tremiam quando meu telefone mostrava a ligação da minha mãe. Você tem 31 anos, lembrou-me gentilmente minha terapeuta. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão sem considerar a reação da sua família? Não consegui responder. Até minha vida amorosa foi afetada. James, o banqueiro de investimentos com quem eu estava saindo, terminou tudo depois de conhecer minha família. Eles passaram o jantar inteiro explicando por que você não era boa o suficiente para mim, disse ele. E você simplesmente ficou sentada lá. Minha conta bancária contava outra história de sacrifício. Foram doados $3.000 para a fundação da minha mãe em dezembro. Em novembro, foram doados $5.000 para o projeto especial Andela. Família apoia família, ela costumava dizer, embora o apoio fluísse apenas em uma direção. Minhas economias se esgotaram completamente enquanto eu financiava a imagem deles. O ponto de ruptura ocorreu quando descobri a verdade sobre minhas doações. Em uma reunião do conselho da fundação para a qual eu não fui convidado, minha mãe anunciou que eu havia contribuído pessoalmente com $50.000 neste trimestre. Meu dinheiro, apresentado como se fosse dela. Você precisa impor limites, insistiu meu médico, analisando os resultados dos meus exames. Isso não é sustentável. Seu corpo não vai tolerar isso por muito mais tempo. Mas como impor limites a pessoas que não acreditam que você os mereça? Que veem sua existência como uma extensão da própria reputação?
A resposta estava na minha caixa de entrada. Marcus Whitmore enviou uma mensagem complementar. Senhora Dixon, eu não faço duas ofertas. Podemos discutir o seu valor? A pressão aumentou como a de uma panela prestes a transbordar. A mensagem da minha mãe chegou numa terça-feira. Precisamos de você para trabalhar no jantar de gala da fundação. Use o uniforme do restaurante. Sem remuneração, claro. É para uma causa beneficente. Quando hesitei, ela acrescentou, é o mínimo que você pode fazer, considerando que ainda estamos te declarando como dependente para fins de imposto de renda. As palavras do meu pai me atingiram com mais força durante nosso almoço mensal. Gianna, 31 anos. Quando você finalmente fará algo que nos orgulhe? Vitória já era sócia quando você tinha essa idade. Estou orgulhoso do meu trabalho, disse eu em voz baixa. Servindo aperitivos, disse ele, sinalizando para pedir a conta. Isso não é uma carreira. É o que os universitários fazem para ganhar dinheiro para cerveja. A crueldade de Vitória vinha disfarçada de falsa preocupação. Ela me encaminhou uma vaga de emprego. Procura-se assistente executivo, deve ser proficiente em preparar café e gerenciar agendas. Parece ser mais a sua cara. O CEO também é solteiro. O anexo incluía um bilhete, eu poderia dar minha opinião. É hora de você encarar a realidade sobre suas limitações. Minhas limitações? Eu tinha acabado de ajudar o Meridi a garantir uma indicação ao prêmio James Beard graças às minhas avaliações de atendimento ao cliente, mas eles nunca saberiam porque nunca perguntariam. A paciência da família está se esgotando, alertou minha mãe naquela que seria nossa última ligação. Ou você se esforça mais ou se afasta. Não podemos continuar dando desculpas para você em eventos sociais. Me afastar de quê? Da minha própria vida? O e-mail de Marcus Whitmore estava na minha caixa de entrada há 3 dias. Naquela noite, depois de chorar no meu carro após mais um jantar em família onde fui tratada como empregada, finalmente digitei minha resposta. Senhor Whitmore, estou pronto para discutir o meu valor. Quando podemos nos encontrar? Sua resposta chegou em poucos minutos. Se você já se sentiu desvalorizado pelas pessoas que deveriam te apoiar mais, escreva-me e identifico-a nos comentários abaixo. A próxima parte desta história mostrará que, às vezes, as pessoas mais próximas de nós são as que mais perdem a noção do nosso verdadeiro potencial. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder o clímax dramático desta história. 28 de fevereiro de 2024, 19 horas, no Chateau Lumière, meu jantar de aniversário de 31 anos, supostamente uma comemoração. Minha mãe insistiu no local, o restaurante francês mais exclusivo de Chicago, onde uma única refeição custava mais do que eu ganhava em uma semana. Reservamos a sala privativa, anunciou ela, com uma voz incomumente animada. Seus familiares estarão lá, 15 pessoas que te amam. A lista de convidados foi estratégica, tia Patrícia, tio Thomas, primos da região norte de Sydney, todos testemunhas de qualquer que fosse o plano deles. Vitória chegou cedo e instalou o que ela alegou ser uma câmera para registrar a memórias em família. Você vai querer se lembrar deste aniversário, disse ela, ajustando o ângulo para capturar perfeitamente o meu lugar. Minha mãe pediu champanhe de cristal, $800 a garrafa. Nada além do melhor para uma ocasião tão especial, anunciou ela em voz alta o suficiente para que as mesas vizinhas ouvissem. Ela ergueu o copo para um brinde, ao futuro de Gianna. Que ele finalmente comece. As palavras soaram como uma ameaça disfarçada de bênção. Meu pai ficava olhando para o relógio como se estivesse cronometrando algo. Vitória não conseguia parar de sorrir, com o celular estrategicamente posicionado para registrar tudo. Os primos cochichavam entre si, claramente cientes do que estava por vir. Temos algo especial para você esta noite, disse minha mãe, com um sorriso tão afiado quanto a faca ao lado do prato. O que eles não sabiam era que eu já havia assinado meu contrato com o Grand Plaza em 10 de janeiro. Minha data de início, 1º de março, estava a menos de 36 horas de distância. Minha carta de demissão para o Meridian já estava escrita, aguardando nos meus rascunhos. Antes de comermos, meu pai anunciou, temos o seu presente. A sala ficou em silêncio. Vitória apertou o botão de gravar.
O ataque verbal começou antes mesmo da chegada dos aperitivos, com cada membro da família fazendo sua parte como se tivesse ensaiado. 31 anos, começou minha mãe, com a voz ecoando pelo quarto reservado. 31 anos, e você ainda não tem nada para mostrar. Nós te demos todas as oportunidades, acrescentou meu pai, sem me encarar. Escolas particulares, mensalidades da faculdade, contatos, tudo desperdiçado. Vitória inclinou-se para a frente, com a câmera ainda ligada. Você nos envergonha, Giana. Toda vez que temos que explicar o que nossa irmã faz da vida, ela continua servindo mesas. Tia Patrícia interveio, seus diamantes refletindo a luz. Oh, céus, na sua idade. Que pena. O tio Thomas concordou. Seus primos são todos diretores, vice-presidentes, e você é, qual é o termo? Uma recepcionista? Cada palavra foi escolhida com precisão, planejada para causar o máximo de dano. Os funcionários pareciam desconfortáveis, reconhecendo uma das suas colegas sendo dilacerada pela própria família. Permaneci em silêncio, cortando foie gras em pedaços perfeitos e uniformes. Minha calma incomum pareceu incomodá-los. Nada a dizer, insistiu minha mãe. Nenhuma defesa, nenhuma promessa de melhorar. Estou ouvindo, eu disse simplesmente. Por favor, continue. Minha compostura os desestabilizou. Vitória deu um zoom no meu rosto, procurando por lágrimas que não vinham. Fomos pacientes, disse meu pai, recuperando-se. Mas a paciência tem limites. As obrigações familiares também, acrescentou minha mãe, pegando a bolsa. O que nos leva ao seu presente. O envelope dourado parecia um veredicto. A sala prendeu a respiração. Vitória firmou o telefone, não querendo perder um segundo sequer da minha humilhação. Feliz aniversário, Giana, disse minha mãe, deslizando o cartão pela mesa. De todos nós. O envelope parecia mais pesado do que o papel deveria ser. Dentro, em papel timbrado da família Dixon, o mesmo papel timbrado que meu pai usava para negócios milionários, estava o presente de aniversário mais cruel que se possa imaginar. Nós, da família Dixon, por meio deste documento, repudiamos formalmente Jana Marie Dixon, com efeito imediato. Ela não é mais reconhecida como membro desta família, não tendo direito a qualquer apoio, herança ou associação com o nome Dixon em qualquer capacidade profissional. 3 assinaturas na parte inferior, Robert Dixon, Eleanor Dixon, Vitória Dixon. A data, 28 de fevereiro de 2024, meu aniversário. A câmera de Vitória capturou tudo, o leve tremor nas minhas mãos, a forma como li o papel 2 vezes, a dobra lenta enquanto o colocava de volta no envelope. A sala estava silenciosa, exceto pelo jazz suave que tocava ao fundo, uma trilha sonora surreal para minha deserdamento. E então? Perguntou minha mãe, esperando lágrimas, súplicas, uma cena digna da gravação de Vitória. Coloquei o envelope na minha bolsa com o mesmo cuidado que teria com um contrato. Obrigada, eu disse, com a voz firme como granito. Isso facilita tudo. A confusão estampada em seus rostos quase compensava a dor. Mais fácil, meu pai balbuciou. Você está me dando exatamente o que eu preciso. Levantei-me, colocando o guardanapo ao lado da minha taça de champanhe intocada. Prova escrita de que não lhe devo nada. Aonde você vai? Perguntou minha mãe. O espetáculo ainda não acabou. Olhei para cada um deles, essas pessoas que compartilhavam meu sangue, mas nunca reconheceram meu valor. A câmera de Vitória ainda estava gravando, capturando o espanto deles em vez do meu colapso. Meu show começa amanhã, eu disse, pegando meu casaco. E você não está convidado. A última coisa que ouvi foi a respiração ofegante da minha mãe quando saí, deixando-os com seu champanhe de $800 e sua própria confusão. 8 meses antes, tudo havia mudado em uma única noite. A crise de Yamamoto se desenrolou diante dos olhos dos clientes mais prestigiados do restaurante, incluindo um homem discreto que jantava sozinho na mesa 12, Marcus Whitmore. Ele me observou lidar com o desastre junto ao CEO Yamamoto, presenciou minha transição fluida entre inglês e japonês, notou como eu interpretava a linguagem corporal do executivo e me viu transformar sua fúria em satisfação. Enquanto outros viam uma recepcionista resolvendo um erro na alocação de mesas, Marcus viu algo completamente diferente.
Você entendeu que a verdadeira preocupação daquele homem não era a mesa, Marcos me diria mais tarde. Era respeito, a perda da dignidade. Você devolveu a dignidade a ele, fazendo-se sentir como um membro da realeza. Isso não é servir, isso é arte. Após a saída de Yamamoto, Marcos abordou David Brennan. A jovem que lidou com essa situação, fale-me sobre ela. Os elogios de David foram efusivos. Gianna Dixon, a nossa melhor. Fala 4 línguas, nunca se atrapalha, lembra-se da preferência de cada convidado. Ela é um talento desperdiçado como anfitriã, mas não vai embora. Acho que são obrigações familiares. Marcos deixou seu cartão de visitas com David. Dê isso a ela. Diga que eu gostaria de conversar sobre o futuro dela. A troca de e-mails que se seguiu foi cuidadosa e profissional. Marcos não prometeu nada inicialmente, apenas fez perguntas. Qual era a minha visão para o futuro da hotelaria de luxo? Como eu elaboraria um programa de experiência do hóspede para clientes internacionais? O que me impedia de progredir? Expectativas familiares, escrevi honestamente. Eles não entendem esse setor. Talvez, respondeu Marcos, você precise de uma nova família, uma família profissional que reconheça o talento quando o vir. O logotipo da Grand Plaza Hotels em sua assinatura representava 32 propriedades em todo o mundo, 3 bilhões em receita anual e um CEO que acabará de decidir que valia a pena ser contratado. O processo de entrevista com a Grand Plaza foi diferente de tudo que minha família reconheceria como um negócio legítimo, 5 rodadas ao longo de 3 meses, todas conduzidas com absoluto sigilo por insistência de Marcos. Quero avaliá-lo sem interferências, disse ele. Sem ligações familiares, sem suposições, apenas suas capacidades. A primeira entrevista foi no edifício principal do Grand Plaza. Eu havia atravessado o saguão de mármore com meu melhor terno, aquele que minha família zombava por ser aforçado demais, e peguei o elevador executivo até o 47º andar. A segunda etapa envolveu um estudo de caso, criar um programa completo de experiência para hóspedes da realeza do Oriente Médio em visita a Chicago. Dediquei 70 horas à pesquisa e à elaboração de uma proposta de 40 páginas que abordava tudo, desde a disposição da sala de oração até requisitos alimentares que iam além da simples conformidade com as normas halal. Isto é excepcional, disse o membro do conselho que analisava o documento. Você pensou em detalhes que nossa equipe atual deixou passar. A terceira rodada foi com o próprio Marcos. Diga-me, disse ele, o que você faria se tivesse recursos ilimitados e ninguém lhe dissesse que você não era suficiente? Eu revolucionaria a forma como a hotelaria de luxo aborda a inteligência cultural, respondi. Não como um complemento, mas como a base. A quarta rodada incluiu um teste prático, lidar com uma crise simulada com atores interpretando convidados internacionais difíceis. Resolvi em 12 minutos. Os atores saíram de seus personagens para aplaudir. A rodada final foi a própria oferta. 10 de janeiro de 2024, 15 horas. Marcos empurrou o contrato pela mesa. Diretor A, de experiência do hóspede. Salário base de $285 mil. $500 mil em participação acionária, com aquisição gradual ao longo de 4 anos. Benefícios completos. E uma cobertura em nosso empreendimento principal. Minha mão não tremeu enquanto eu assinava meu nome. Bem-vinda à sua verdadeira família, Gianna, disse Marcos. Data de início, 1º de março. Após sair ilesa da festa de aniversário desastrosa que tive, a crueldade da minha família se intensificou e se transformou em uma campanha completa. A primeira mensagem da minha mãe chegou em poucos minutos, sua pirralha ingrata. Nós te demos tudo. A mensagem de voz do meu pai foi pior, 31 anos de investimento desperdiçados. Para nós, você está morta, Gianna. Morta. Vitória, sempre a documentarista, já havia postado o vídeo no nosso grupo familiar do WhatsApp com a legenda, o momento em que Gianna finalmente recebeu o que merecia. A família extensa juntou-se imediatamente. Já era a hora, escreveu a prima Jennifer. Talvez agora ela amadureça. Reação patética, acrescentou o tio Thomas. Nem conseguiu chorar direito. Sentei-me no meu carro em frente ao Chantal Lumière, lendo cada mensagem sem responder.
Em seguida, dirigi até o Meridian, onde Jean-Pierre, o gerente do restaurante que me conhecia há 5 anos, olhou para o meu rosto e me serviu uma taça de vinho. Noite difícil, Gianna? Minha família simplesmente me deserdou, eu disse, sem rodeios. No meu aniversário. Seus olhos se arregalaram. Monde, me desculpe. Não precisa. Ergui o copo. É o melhor presente que já me deram. Meu celular vibrou, mais uma mensagem da família. Nem se dê ao trabalho de vir à Páscoa, ao Natal ou a qualquer outro evento familiar. Perfeito. Tirei print de tudo. Evidências para depois, embora eles ainda não soubessem. David Brennan saiu de seu escritório. Gianna, acabei de falar com o RH da Grand Plaza. Eles ligaram para confirmar suas referências. Ele sorriu radiante. Dei a você a melhor recomendação da minha carreira. Parabéns pelo cargo de diretora. Jean-Pierre quase deixou cair a bandeja. Diretor? Gianna, isso é incrível. Meu telefone não parava de vibrar, recebendo mensagens de ódio da família. Amanhã, começarei minha nova vida. Esta noite, brindarei ao fim da antiga. Levantei-me da minha mesa de aniversário com a mesma elegância que demonstrava ao servir chefes de estado no Meridian. Minha família esperava devastação. Em vez disso, encontraram dignidade. Agradeço a todos pela clareza, disse eu, vestindo meu casaco com uma calma deliberada. Desejo-lhes o melhor em seus empreendimentos futuros. O jargão corporativo, a linguagem deles, fez o rosto da minha mãe corar. Empreendimentos futuros? Somos sua família, corrigi. De acordo com este documento, isso terminou às 19h43 de hoje. A câmera de Vitória ainda estava gravando, capturando suas expressões de espanto em vez das minhas lágrimas. Você não pode simplesmente ir embora. Observe-me. Peguei minha bolsa, a carta de deserdação estava guardada em segurança dentro dela. Este show acabou, mas o meu começa amanhã de manhã às 9 horas. Que programa? Perguntou meu pai, levantando-se parcialmente da cadeira. Você vai descobrir em breve. Olhei diretamente para a câmera de Vitória. Não se esqueça de salvar essa gravação. Você vai querer se lembrar desse momento por motivos diferentes dos que imagina. A voz da minha mãe embargou de raiva. Se você sair por aquela porta, Gianna Marie Dixon, acabou para você. Você não terá nada. Eu já tenho tudo o que preciso. Parei na entrada da sala privada. Ah, e mãe, talvez você queira se preparar de forma diferente para o baile de gala de 15 de março este ano. A programação tem algumas surpresas. A última coisa que ouvi enquanto caminhava pelo restaurante foi o tio Thomas dizendo: que diabos acabou de acontecer? No estacionamento, meu celular vibrou. David Brennan, o Grand Plaza acabou de ligar para confirmar sua data de início. Eu disse a eles que você é a melhor contratação que eles já fizeram. Além disso, o próprio Marcus Whitmore ligou para lhe dar as boas-vindas à família que importa. O amanhã não chega nunca. 1º de março de 2024, 9 horas. Entrei na sede da Grand Plaza vestindo um terno novo que custou mais do que minha família achava que eu merecia ter. O segurança sorriu enquanto me entregava meu crachá executivo, nível de acesso 9, com acesso a todos os andares, incluindo a sala da diretoria. Bem-vindo, diretor Dixon. O Sr. Whitmore está à sua espera. Diretor Dixon. Não a filha decepcionante de Robert, nem a irmã constrangedora de Vitória. Apenas o diretor Dixon. Meu escritório ficava no 47º andar, uma unidade de esquina, com janelas do chão ao teto e vista para o horizonte de Chicago. Uma placa com meu nome já estava sobre a mesa, Gianna Dixon, diretora de experiência do cliente. Marcos entrou com um sorriso caloroso. Como se sente? É como voltar para casa, admiti. Sua equipe está aguardando na sala de conferências a 25 dos melhores profissionais do setor, selecionados a dedo entre nossos empreendimentos no mundo todo. Seu orçamento é de 5 milhões de dólares anuais. Ele me entregou uma pasta. Sua primeira tarefa? Preparar o discurso de abertura para nossa cerimônia de entrega dos Prêmios de Excelência em Hospitalidade, dia 15 de março. Meu estômago revirou.
O baile de gala no Grand Plaza Ballroom, aquele mesmo. 500 convidados, CIOR, investidores, imprensa. Estamos anunciando sua nomeação lá, ele fez uma pausa. Acredito que sua mãe faça parte da comissão organizadora. Eleanor Dixon, co-presidente há 3 anos consecutivos. Ela estaria lá, na primeira fila, esperando mais uma noite de networking e ascensão social. Sim, ela é, confirmei. Excelente. Quero que você fale sobre atendimento autêntico, sobre enxergar o verdadeiro valor das pessoas, independentemente de seus títulos. Os olhos de Marcus brilharam. Acha que consegue lidar com isso? Meu telefone vibrou, era minha mãe ligando. Recusei a chamada. Agora eu consigo lidar com qualquer coisa, eu disse. Minha assistente bateu na porta. Diretora Dixon, o escritório da sua mãe ligou 3 vezes. Devo transferir a ligação? Não, respondi firmemente. Passo o dia todo em reuniões, na verdade, o mês inteiro. Você está pronto para testemunhar o que acontece quando as pessoas que te descartaram têm que ver o seu sucesso se desenrolar? Digite assim nos comentários. A próxima parte é o momento que todos estávamos esperando, quando o karma finalmente completa seu ciclo. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição para apoiar o canal. 15 de março, 19 horas. O Grand Plaza Ballroom brilhava com 500 das figuras mais influentes da hotelaria, CIOR de grandes redes, investidores que controlam bilhões, jornalistas da Forbes e do Wall Street Journal, todos reunidos para a noite mais prestigiosa do setor. A mesa da minha família ficava bem na frente e no centro, uma vantagem do cargo que minha mãe ocupava no comitê. Ela usava seu vestido favorito de Oscar de la Renta, aquele que guardava para ocasiões em que haveria fotógrafos presentes. O smoking do meu pai era um Armani feito sob medida. Vitória tinha vindo de avião de Nova York, faltando a depoimentos para participar do que minha mãe chamava de um evento de networking do ano. Eleanor Dixon mandou um beijo no ar para a Sra. Turner, CEO do Turner Hospitality Group. Você deve estar muito orgulhoso de Vitória. Ouvi falar da fusão com Singapura. Ah, sim, disse minha mãe, radiante, apontando para a Vitória. Seguindo nossos passos lindamente. Ela é tudo o que poderíamos ter desejado em uma filha. Eles não faziam ideia de que eu estava nos bastidores, assistindo através dos monitores enquanto eles interagiam com o público. Minha mãe estava contando aos Henderson sobre a mais recente conquista de Vitória quando notou o programa. Seu rosto empalideceu. Na agenda da noite estavam: anúncio especial, Marcus Whitmore, CEO. Discurso de abertura, diretora Gianna Dixon. Deve haver algum engano, ouvi a dizer ao meu pai, mostrando-lhe o programa. Gianna Dixon, nome comum. Mas algo em sua voz vacilou. A cronologia era perfeita demais, meu aviso enigmático sobre 15 de março, o show em que eu havia mencionado. Marcos subiu ao palco para sua apresentação. Minha mãe ainda encarava o programa, seus dedos o apertando com tanta força que o papel amassou. Senhoras e senhores, começou Marcos. Esta noite celebramos não apenas a excelência, mas também a transformação. Marcos dominou o palco com a presença de alguém que construiu um império do nada. A sala ficou em silêncio, 500 pessoas influentes atentas a cada palavra sua. Há 6 meses, começou ele, testemunhei algo notável, uma crise que poderia ter nos custado milhões, mas que foi administrada com tanta elegância e inteligência que se transformou em uma oportunidade de 50 milhões de dólares. As telas atrás dele exibiam o logotipo do Grand Plaza e, em seguida, mudavam para imagens de nossos hotéis em todo o mundo. A pessoa responsável falava 4 idiomas fluentemente, entendia nuances culturais que nossos MBAs de Harvard não compreendiam e transformou um CEO irritado em nosso maior parceiro internacional. Minha mãe estava inclinada para a frente, com uma expressão incerta. Vitória estava com o celular na mão, gravando como sempre. Essa pessoa não tinha o perfil típico que costumamos recrutar, sem MBA pela Wharton, sem conexões familiares na área da hotelaria. O que ela tinha era algo mais raro, uma compreensão intuitiva de que o verdadeiro luxo não se trata de servir à riqueza. Trata-se de servir à humanidade. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem em sua mente. Elas trabalhavam como recepcionistas, ganhando $65 mil por ano, e ouviam diariamente que não eram suficientes, que estavam desperdiçando seu potencial.
Sua voz endureceu um pouco. As pessoas que diziam isso não tinham a menor ideia do que era potencial de verdade. O operador de câmera percorreu a plateia. O rosto da minha mãe preencheu uma das telas por um instante, ela sorria forçadamente, ainda representando o papel de orgulhosa membro da comissão. Esta noite, tenho orgulho de apresentar o mais novo membro de nossa equipe executiva, alguém que personifica tudo que a Gran Plaza representa, alguém que entende que a excelência não é herdada, é conquistada. As luzes diminuíram um pouco. Meu coração disparou nos bastidores. Senhoras e senhores, por favor, recebam nossa nova diretora de experiência do cliente e por favor, recebam Gianna Dixon. O foco de luz me atingiu quando saía dos bastidores. Eu havia escolhido minha roupa com cuidado, um vestido preto valentino que sussurrava, em vez de gritar, sucesso, o colar de pérolas da minha avó que minha mãe dissera que eu ainda não merecia, e o broche executivo que Marcos me entregaria no palco. O salão de baile rompeu em aplausos, seguidos por exclamações de reconhecimento, a anfitriã do Meridian, a outra filha de Robert Dixon, a decepção de Eleanor. Mas eu não os examinei primeiro. Olhei para as câmeras, para os jornalistas, para o CIOR que agora me viam como eu realmente era. Então encontrei a mesa da minha família. A taça de champanhe da minha mãe escorregou de seus dedos e se estilhaçou sobre a mesa. O som ecoou no silêncio repentino. A boca do meu pai abria e fechava como a de um peixe ofegante em busca de ar. O celular de Vitória caiu de suas mãos, fazendo um barulho alto ao atingir o prato, ainda gravando a toalha de mesa. Caminhei com a mesma elegância que aprendi servindo aos amigos deles, a mesma graça que eles diziam ser desperdiçada em apenas uma anfitriã. Marcos me recebeu no centro do palco, prendendo o crachá executivo ao meu vestido com uma cerimônia deliberada. A diretora Dixon já transformou nossas métricas de experiência do hóspede em 15% em apenas 2 semanas, anunciou ele. Ela é a razão pela qual a Yamamoto Corporation escolheu o Gran Plaza para sua expansão de $50 milhões na América do Norte. As telas atrás de nós exibiam meu retrato oficial, meu novo cargo, meu escritório e então, de forma devastadora em seu momento, uma foto do jantar com Yamamoto, eu conversando com o CEO enquanto, visível ao fundo, minha família estava sentada à mesa, alheia ao acordo que estava sendo fechado a menos de 1 metro de distância. O rosto da minha mãe passou de pálido a acinzentado. Ela sabia agora. Todos sabiam. Subi ao pódio com a mesma calma que mantive durante anos de jantares em família nos quais eu era o alvo das piadas. O microfone estava nítido, minha voz firme. E obrigado ao Gran Plaza por enxergar o que outros não conseguiram. Deixei meu olhar percorrer o cômodo, parando brevemente na mesa da minha família. Esta noite, quero falar sobre o verdadeiro significado de servir. A plateia se inclinou para a frente. Minha mãe permaneceu imóvel, com as mãos cerradas no colo. Durante 5 anos, trabalhei como garçonete no Meridian. Aprendi que cada pessoa que entra pelas nossas portas carrega uma história, uma necessidade, uma esperança de como quer se sentir. A verdadeira hospitalidade não se resume a títulos impressionantes ou diplomas prestigiosos. Trata-se de enxergar as pessoas, de realmente enxergá-las. Cliquei no meu primeiro slide, o novo programa de treinamento que eu havia desenvolvido. É por isso que estou lançando a iniciativa Frontline to Leadership da Gran Plaza. Treinaremos 100 funcionários da linha de frente anualmente, promovendo talentos internos, reconhecendo que a excelência muitas vezes vem de lugares inesperados. A sala irrompeu em aplausos. Vários CIOR estavam tomando notas. Uma mensagem em vídeo foi exibida nas telas, do próprio CEO Yamamoto. Gianna Dixon compreendeu as nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. Ela representa o futuro da hotelaria internacional. O Gran Plaza tem muita sorte em tê-la. Continuei, aprendi, ao atender milhares de clientes, que respeito não tem a ver com o tamanho da conta ou com as marcas de grife. Tem a ver com reconhecer que cada interação é uma oportunidade de fazer alguém se sentir valorizado. O rosto do meu pai estava roxo. Vitória digitava furiosamente no celular, provavelmente tentando controlar a narrativa. Esta noite, comprometemo-nos a redefinir o serviço de luxo não como subserviência, mas como especialização, não como hierarquia, mas como humanidade. A ovação de pé começou lá de trás e se espalhou para frente como uma onda. No momento em que saí do palco, minha família correu em minha direção como mísseis teleguiados. Minha mãe foi a primeira a me alcançar,
seu crachá do comitê balançando enquanto ela segurava meu braço. Giana, como você pôde não nos contar? Sua voz soou aguda, carregada de confusão e desespero. Contar? Retirei delicadamente a mão dela do meu braço. Eu fui deserdada, lembra? 28 de fevereiro, 19h43. Você filmou. Isso foi só, estávamos tentando te motivar. A tentativa de explicação do meu pai não surtiu efeito. Retirei a carta de deserção da minha pasta, eu a havia trazido especificamente para este momento. Suas assinaturas sugerem o contrário. Aliás, são bem claras. E o papel é de qualidade legal. Vitória insistiu, você não pode fazer isso com a família. Isso é crueldade. Cruel? Mantive minha voz profissionalmente modulada, ciente da plateia que assistia. Tipo dar a alguém uma certidão de deserdamento como presente de aniversário enquanto filma a reação da pessoa? Isto é diferente. A voz da minha mãe falhou. Nós somos a sua família. Eram. Corrigi novamente. Você tomou essa decisão. Eu simplesmente aceitei seus termos. Um segurança apareceu ao meu lado, Marcos já havia previsto isso. Diretor Dickinson, está tudo bem? Essas pessoas estão causando perturbação, eu disse calmamente. Elas não estão na minha lista de contatos autorizados. O suspiro de espanto da minha mãe foi audível. Giana, por favor. Tem gente olhando. Sim, são. Acenei para o fotógrafo do Tribune que a havia flagrado sendo conduzida para fora pela segurança. Seu crachá de membro do comitê não lhe servirá de nada aqui, mãe. Este lugar agora é meu. Enquanto a segurança os escoltava para fora, ouvi meu pai dizendo a quem quisesse ouvir, houve um mal-entendido. Ela é nossa filha. Não, eu disse em voz alta o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Eu sou a diretora do Grand Plaza. Você se certificou de que eu não fosse mais sua filha. O fotógrafo do Chicago Tribune capturou tudo, o rosto chocado da minha mãe, a intervenção da segurança, os gestos desesperados do meu pai. Pela manhã, a imagem era notícia de primeira página na seção de negócios, segredo de família vergonhoso da presidente de instituição de caridade estampava a manchete principal. O artigo detalhava a interrupção da festa de gala, minha promoção e incluía uma citação de uma fonte anônima sobre um aniversário que deu terrivelmente errado. Meu celular mostrou as consequências imediatas. O site da Fundação Eleanor saiu do ar devido ao grande número de acessos. 3 grandes doadores, Henderson Corp, Mitchell Enterprises e Blackwood Trash, divulgaram declarações reavaliando sua parceria com a fundação. Juntos, eles representavam 40% do orçamento anual. A reunião de emergência do Conselho da Fundação estava marcada para segunda-feira de manhã. A pauta vazou para a imprensa, voto de desconfiança, Eleanor Dickinson. A empresa de Vitória, Baker & Associates, emitiu um memorando interno sobre a importância de manter padrões profissionais na conduta pessoal. Ela foi discretamente transferida da área de fusão em Singapura para revisão de documentos. A trajetória para se tornar sócia, pela qual ela havia trabalhado durante 7 anos, foi indefinidamente adiada. As ações da empresa do meu pai caíram 2% no fechamento do mercado na segunda-feira. O conselho da Tempest Corporation expressou preocupação com o julgamento da liderança e a estabilidade familiar, que podem afetar a imagem da empresa. O grupo da família no WhatsApp entrou em colapso. Prima Jennifer, isso é humilhante. Como você não percebeu? Tio Thomas, todos nós estamos sendo questionados sobre isso em nossos clubes. Tia Patrícia, meu almoço beneficente foi cancelado. Disseram que a associação era problemática. Entretanto, meu LinkedIn foi inundado de parabéns. As ações da Grand Plaza subiram 3% após a notícia da minha contratação e a repercussão positiva que viralizou. Marcos me encaminhou um e-mail da embaixada japonesa. Gostaríamos de conversar sobre a possibilidade do diretor Dickinson liderar nosso programa de intercâmbio de treinamento em hotelaria. Os números não mentiam. A crueldade deles custou-lhes tudo. A minha dignidade me rendeu muito mais. Na segunda-feira, 18 de março, 3 dias após o evento de gala, o Conselho da Fundação votou por unanimidade. Eleanor Dickinson foi destituída do cargo de presidente, com efeito imediato.
O comunicado de imprensa citou a conduta incompatível com os valores da fundação e danos ao relacionamento com os doadores. A carta de demissão da minha mãe vazou em poucas horas, uma obra-prima de humildade forçada. Assumo total responsabilidade por assuntos pessoais que afetaram a reputação da fundação. Na terça-feira, o efeito dominó continuou. Ela perdeu seu cargo no conselho do Instituto de Arte. A Women's Symphony Alliance pediu que ela tirasse um período sabático. O University Club revogou sua filiação enquanto aguarda revisão. Meu pai enfrentou seu próprio acerto de contas. O conselho da Tempest Corporation sugeriu fortemente a aposentadoria antecipada para que ele pudesse buscar outros interesses. A indenização oferecida era, na melhor das hipóteses, de bronze, 1/3 do que ele teria recebido em 2 anos. A imagem cuidadosamente construída por Victoria desmoronou no LinkedIn. Sua postagem sobre valores familiares nos negócios foi duramente criticada com comentários sobre o vídeo de deserdação que alguém havia vazado. A Baker & Associates a transferiu para o escritório de Cleveland uma sentença de morte para a carreira de alguém que havia construído toda a sua rede em Chicago. Meus familiares mais distantes se distanciaram, como se meu fracasso fosse contagioso ao contrário. Os mesmos parentes que riram do vídeo de deserdamento agora fingiam que nunca o tinham recebido. Tia Patrícia disse a todos que tinha ido embora antes da sobremesa. O tio Thomas alegou ter ficado horrorizado, mas foi educado demais para intervir. Meu celular mostrava 53 chamadas perdidas da minha mãe, 41 do meu pai e 97 mensagens de texto da Vitória, todas bloqueadas a meu pedido. O advogado da família ligou para o meu escritório. Seus pais estão perguntando sobre a possibilidade de modificar o documento de deserdamento. Por que eu modificaria um presente? Perguntei. Eu já o emoldurei. Os resultados do meu primeiro mês no Grand Plaza superaram todas as projeções. A satisfação dos hóspedes aumentou 15%, o maior aumento da história da empresa. O segredo? Tratei cada hóspede da maneira como gostaria de ser tratado pela minha própria família, com respeito genuíno. O contrato de expansão da Yamamoto foi fechado em $50 milhões, com o CEO Yamamoto insistindo que eu supervisionasse pessoalmente o programa de integração cultural. Minhas habilidades linguísticas e minha compreensão da etiqueta empresarial internacional, coisas que minha família desconsiderava como truques de salão, agora valiam milhões. Na terça-feira, a Forbes entrou em contato. Vamos incluir você na nossa edição especial 40 dedicada a líderes da área de hotelaria. Podemos conversar sobre sua trajetória de recepcionista a diretora? O artigo foi publicado com a seguinte manchete: Dickinson prova que a experiência supera a linhagem. Eles usaram uma foto da gala, eu no pódio, confiante e serena, enquanto os rostos chocados da minha família apareciam borrados ao fundo. O apartamento de cobertura que Marcos incluiu no meu pacote custava $8 mil por mês se alugado normalmente, 42º andar, vista para o Lago Michigan, serviço de limpeza diário. Dei meu primeiro jantar lá para meus verdadeiros apoiadores, David Brennan, Jean-Pierre, a equipe do Meridian que reconheceu meu valor quando meus parentes de sangue não conseguiram. Minha equipe cresceu de 25 para 40 pessoas. Estabelecemos parcerias com escolas de hotelaria, oferecendo estágios remunerados para estudantes de origem humilde. A Bolsa Gianna Dickinson financiaria 5 bolsas de estudo integrais anualmente. A reunião trimestral do conselho trouxe outra surpresa. Gianna, seu impacto foi extraordinário, anunciou Marcos. Com efeito imediato, você está promovida a diretora sênior. Seu novo salário base é de $400 mil. Minha mãe ficaria sabendo disso, é claro, todos na comunidade empresarial de Chicago ficariam, mas ela teria que ler sobre isso no Tribune, como todo mundo. As tentativas de reconciliação começaram quase imediatamente, cada uma mais desesperada que a anterior. Na segunda-feira de manhã, chegou um enorme buquê ao meu escritório, orquídeas brancas, minhas favoritas, que minha mãe de repente se lembrou de ter comprado depois de anos me dando rosas amarelas, às quais sou alérgica. O cartão dizia: estamos muito orgulhosos de você. Com amor, mamãe e papai. Pedi à minha assistente que os devolvesse com um bilhete: não moro mais neste endereço. Meu pai tentou enviar um e-mail para minha conta de trabalho. Ela já havia bloqueado todos os domínios da família Dickinson, conforme meu pedido de segurança. A resposta automática foi profissional: este remetente não está autorizado a contatar o diretor Dickinson. O pedido de amizade de Vitória no LinkedIn estava pendente, sem solução.
A mensagem dela: Gianna, precisamos conversar. Isso já foi longe demais. Família é família. Cliquei em recusar sem responder. Na terça-feira, eles apareceram no saguão do Grand Plaza. Eu assisti pelos monitores de segurança enquanto eles exigiam me ver. Nós somos os pais dela, insistiu minha mãe para o guarda. Desculpe, respondeu o guarda, verificando a tela. Seu nome não está na lista de visitantes autorizados do diretor Dixon. Isso é ridículo, a voz do meu pai ecoou no saguão de mármore. Nós somos a família dela. O chefe de segurança Tom aproximou-se deles. Senhor, senhora, preciso que se retirem. As instruções do diretor Dixon foram muito claras. Eles tentaram mais 2 vezes naquela semana. A cada tentativa, a segurança se mostrava menos paciente. Na terceira vez, Tom mencionou acusações de invasão de propriedade. Minha mãe recorreu a conhecidos em comum. A senhora Henderson ligou, sua mãe está arrasada, Gianna. Ela deveria ter pensado nisso antes de preencher os papéis de deserdamento, respondi. Até o Marcos recebeu ligações. Seu pai ofereceu uma doação significativa para conseguir uma reunião com você, disse-me ele, divertido. Eu disse a ele, o Grand Plaza não aceita subornos. Os limites eram cristalinos, nenhum contato, nenhuma exceção, nenhuma reconciliação sem prestação de contas e talvez nem mesmo assim. 6 meses depois, em setembro de 2024, minha vida havia se transformado completamente. A promoção a diretor sênior veio acompanhada de um assento na mesa executiva, reportando-se diretamente ao conselho. Michael e eu estávamos namorando há 3 meses. Ele era cirurgião cardíaco no Northwestern Memorial, alguém que entendia o que eram longas jornadas de trabalho e decepções familiares. Nos conhecemos em um evento beneficente para o qual minha mãe não era mais convidada. Eles realmente te deserdaram por você ser recepcionista? Ele perguntou em nosso primeiro encontro. A melhor coisa que já me aconteceu, respondi, e era verdade. A compra do apartamento no Lakeshore Drive foi concluída na terça-feira, 28º andar, 3 quartos, comprado com meu próprio dinheiro. Sem fundo fiduciário familiar, sem fiador dos pais, apenas Gianna Dixon na escritura. Eu havia criado a bolsa de estudos Dixon para hotelaria, meu nome, minhas regras, meu dinheiro. 5 estudantes de origem humilde frequentariam a escola de hotelaria com todas as despesas financiadas. A primeira beneficiária foi uma jovem da zona sul da cidade, filha de faxineiros. Ela me fez lembrar de mim mesma antes de eu aprender a pedir desculpas por existir. As novidades da família chegaram através da rede de fofocas de Chicago. Meus pais estavam se divorciando, 34 anos de casamento desfeitos em acusações mútuas. Minha mãe se mudou para a Flórida, onde ensina yoga e está se encontrando. Meu pai permaneceu em Chicago, mas vendeu a mansão em Lincoln Park, não tinha condições de mantê-la com sua aposentadoria reduzida. O consultório particular de Vitória enfrentou dificuldades. Sem o nome da família para abrir portas, ela descobriu o que significava conquistar clientes apenas por mérito próprio. Meu celular mostrava 247 mensagens não lidas deles, todas arquivadas automaticamente em uma pasta que eu nunca abriria. O melhor indicador do meu crescimento, eu não me sentia mais justificada, apenas livre. 28 de fevereiro de 2025, um ano desde o jantar de deserdamento. Sentei-me no meu escritório de canto, revisando o anúncio, meu noivado com Michael, o pedido de casamento em Paris no ano novo, o casamento em junho planejado para o jardim na cobertura do Grand Plaza, o aumento de 40% que elevou minha remuneração para $560 mil, a trajetória rumo à alta direção não mais uma possibilidade, mas um prazo, 2 anos, prometeu Marcos. Minha mãe tentou uma última abordagem por meio da senhora Wellington, sua antiga amiga do circuito de caridade. Eleanor só quer se redimir, querida. Ela mudou. Que ótimo para a jornada dela, respondi. Desejo-lhe tudo de bom. O evento do setor seria na semana seguinte, o American Hospitality Awards. Minha família estaria lá. Vitória estava desesperadamente tentando criar contatos para salvar seu consultório. Eu os via do outro lado do salão de baile e lhes oferecia o mesmo aceno profissional que daria a qualquer estranho. Minha terapeuta me ajudou a entender, o perdão não exige reconciliação. Eu poderia liberar a raiva sem abrir a porta. Você construiu algo notável, observou ela.
Não apesar deles, mas porque você finalmente escolheu a si mesma. A carta de deserdamento estava emoldurada no meu escritório, entre a matéria da Forbes e meu diploma da Northwestern. Os visitantes sempre perguntavam sobre isso. É o meu certificado de liberdade, eu explicaria. O dia em que minha família me deu permissão para ter sucesso sem eles. Alguns ficaram chocados. Outros entenderam imediatamente, aqueles que também haviam sido considerados insuficientes por pessoas que deveriam ter visto tudo. Michael entendia isso melhor do que ninguém. Sua própria família o havia deserdado por ele ter escolhido a medicina em vez dos negócios de construção da família. Somos órfãos profissionais, ele brincava. Quem construiu famílias melhores? Ele tinha razão. Minha família escolhida, David, Marcos, minha equipe, Michael, eles me viram. Me viram de verdade. Aquilo valia mais do que sangue jamais valeu. A trajetória de filha rejeitada à diretora sênior me ensinou mais sobre sucesso do que qualquer MBA poderia. O sucesso não tinha a ver com provar que minha família estava errada. Tratava-se de provar que eu estava certo. Eu não os odiava mais. O ódio exigia energia que eu preferia investir em outro lugar. Eram apenas pessoas que confundiram laços sanguíneos com amor, status com valor, controle com cuidado. Meu trabalho havia evoluído para além da mera vingança pessoal. O grupo de apoio a órfãos profissionais se reunia mensalmente na sala de conferências do Grand Plaza, atualmente com 40 membros, todos profissionais de alto desempenho que ouviram das pessoas que deveriam tê-los apoiado e considerado insuficientes. Família não é aquela com quem você nasce, eu lhes disse. É aquela que aparece quando você está se tornando quem você está destinado a ser. O agente literário ligou novamente. Sua história pode ajudar milhões de pessoas, Gianna. De rejeitada diretora, ela se escreve sozinha. Talvez. Mas primeiro, eu tinha mais 5 bolsas de estudo para financiar, um casamento para planejar e uma empresa para ajudar a liderar. Às vezes eu pensava na minha família, geralmente por causa de pequenas coisas, um almoço entre mãe e filha em mesas próximas, irmãs fazendo compras juntas, danças entre pai e filha em casamentos. A dor estava lá, mas abafada, como uma velha lesão que só incomodava quando chovia. Eles me deram um presente, na verdade, não a herança ou as conexões que eles achavam que os tornavam valiosos, mas sim a liberdade. Liberdade de buscar uma aprovação que nunca virá. Liberdade para não precisar se reduzir a uma definição restrita de sucesso. Liberdade para descobrir que eu já era suficiente, sempre tinha sido suficiente, só que nunca para eles. Pronto, para a reunião do conselho? Perguntou minha assistente. Eu fiquei de pé, alisando meu vestido, usando as pérolas da minha avó que eu havia reivindicado, apesar de minha mãe dizer que eu ainda não as merecia. Eu tinha conquistado tudo agora, nos meus próprios termos. A rede de informações nos círculos da elite de Chicago era eficiente. No outono de 2025, o quadro completo do colapso da minha família surgiu através de conversas sussurradas em clubes de campo e atualizações do LinkedIn. O divórcio dos meus pais foi finalizado em julho. A fortuna da família, já reduzida pela aposentadoria forçada do meu pai, foi dividida de forma desigual. A mãe ficou com um apartamento na Flórida e metade dos investimentos restantes. Meu pai manteve o apartamento em Chicago, um apartamento de 2 quartos em Lakeview, bem diferente do luxo de Lincoln Park. Eleanor Dixon voltou a ser Eleanor Matthews, ensinando yoga ao nascer do sol para aposentados em Boca Raton. Seu Instagram, que antes exibia galas beneficentes e produtos de grife, agora apresentava citações sobre meditação e fotos do nascer do sol na praia. Me reencontrando depois de perder tudo, dizia uma das legendas. Os comentários estavam desativados. Robert Dixon prestava consultoria em tempo parcial para pequenas empresas que desconheciam sua trajetória profissional. Seu perfil no LinkedIn removeu discretamente a Tempest Corporation de sua posição atual. Sua última publicação sobre abraçar a mudança recebeu 12 curtidas. O escritório de Vitória encerrou oficialmente suas atividades após 8 meses. Seus 3 últimos clientes abandonaram quando um concorrente compartilhou o vídeo de deserdamento durante uma apresentação, questionando seu discernimento e seus valores familiares. Ela se mudou definitivamente para Cleveland, trabalhando como advogada contratada por 1/3 do seu salário anterior. O grupo da família no WhatsApp foi apagado. O encontro anual da família Dixon foi cancelado, não houve confirmação de presença suficiente.
A ironia não me passou despercebida. Eles me repudiaram para proteger sua imagem, seu status, sua preciosa reputação familiar. Ao fazer isso, eles destruíram os três. A carta de deserdamento que assinaram com tanta certeza se tornou uma nota de suicídio para a dinastia Dixon. Eles me removeram como se eu fosse um câncer, sem perceber que eu era o único tecido saudável que restava. A carta que me deram tornou-se meu documento de libertação, contei a Michael durante o jantar e também a ordem de destruição deles. Então, aqui estamos. Se você está assistindo a isso, talvez você seja a decepção da família. Aquele que não se encaixa no padrão. Aquele cujos sonhos não correspondem às suas exigências. Aquela que eles toleram nos feriados, mas nunca celebram. Seu valor não é determinado pela aprovação deles. Leia isso novamente. Passei 31 anos acreditando que estava fracassando porque não me encaixava na definição de sucesso deles. Acontece que a definição deles era o fracasso. Sucesso não é um título ou uma faixa de imposto de renda. Trata-se de se tornar quem você está destinado a ser e não quem eles exigem que você seja. Às vezes, livrar-se de pessoas tóxicas é a única maneira de vencer. Minha família não me abandonou. Eles me libertaram. A carta de deserção que eles elaboraram para me humilhar tornou-se minha permissão para voar. Não espere por desculpas que talvez nunca venham. Não se diminua para caber em espaços que nunca foram feitos para você. Não deixe que a incapacidade deles de reconhecerem o seu valor o convença de que ele não existe. Crie sua própria família. A minha experiência inclui um chefe que enxergou potencial onde outros viam problemas, colegas que se tornaram meus maiores fãs e um parceiro que me ama incondicionalmente. Essas pessoas me escolheram. Isso importa mais do que o sangue jamais importou. Fui deserdado aos 31 anos. Foi o melhor presente que minha família já me deu. Eles pensaram que estavam me excluindo da história. Em vez disso, eles me deram liberdade para escrever a minha própria história. E esta história é um best-seller. A sua história também pode ser. Você só precisa ter coragem suficiente para pegar a caneta, definir seus limites, escolher o seu valor e construir a sua vida. A família que você escolhe vale mais do que a família em que você nasce. Acredite em mim, eu sou a prova viva disso. Se você se identificou com essa história, compartilhe com alguém que precisa ouvir que seu valor não é determinado pela aprovação da família. Inscreva-se para ouvir mais histórias sobre como superar relacionamentos tóxicos. Deixe um comentário sobre suas próprias conquistas na definição de limites. Vamos criar uma comunidade de apoio. E lembre-se, às vezes, a família que você escolhe vale mais do que a família em que você nasceu. Até o próximo vídeo.